professora do Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp, na área de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, é autora de vários livros conceituados como Letramentos Múltiplos, Escola e Inclusão Social, Multiletramentos na Escola, Escola Conectada, os Multiletramentos e as TICs, Hipermodernidade, Multiletramentos e Gêneros Discursivos, e também uma das redatoras da BNCC. Um dos temas centrais de sua pesquisa é a questão dos multiletramentos, sobre a qual a autora discorre ao longo dessa entrevista, gentilmente concedida ao programa Pesco. Porque o multiletramento, na verdade, é um fato das mudanças das linguagens no século XXI, né? Com o advento do digital, que consegue trabalhar com toda e qualquer linguagem de maneira numérica, né? Então ele é a mídia ideal justamente para colocar em relação todas as linguagens, imagem estática, como na fotografia ou na pintura, imagem em movimento, como no cinema e no vídeo, áudio, como na sonoplastia, música, né? Todas juntas ao mesmo tempo, no mesmo, vou chamar de texto, entre aspas, porque não é mais texto, é multissemiótico, é multiletramento, né? Exige multiletramento, e todas juntas no mesmo texto, que vai então ser multissemiótico, ou como gostam alguns, multimodal. Multissemiótico quer dizer com várias semioses, com várias linguagens integradas num único discurso, um único texto. Tá. A maior parte dos textos com os quais a gente lida hoje, seja em que mídia for, na TV, no cinema, no digital, são textos multissemióticos ou multimodais, com todas ou muitas linguagens os integrando. Então esses textos, eles estão por toda parte, estão em todos os dispositivos, não precisa mais ter o computador grande e tal, está no seu celular, né? E são acessíveis para todos. E esses textos exigem não mais só o letramento da letra, eu tenho que não ser ingênuo na leitura, eu tenho que ser crítico na leitura, também de todas as outras linguagens que estão presentes nesses textos. Por exemplo, é muito comum as pessoas publicarem nas redes sociais fotos falsas, né, sobre eventos falsos, sem perceber que, por exemplo, a figura está grande demais para o tamanho da paisagem, com montagens, vamos dizer assim, mal feitas, né? E aí algum outro usuário dizer, outro dia mesmo eu vi acontecer isso, mas escuta, cara, você não está vendo que isso é montagem, uma montagem muito mal feita, quer dizer, é fake news, né? Então, quer dizer, esse tipo de letramento sobre o funcionamento da imagem estática, o funcionamento da imagem dinâmica, da música, do áudio, enfim, é também requerido. Mas esse foi o termo que foi cunhado pelos autores lá em 1996, com Picalantes, que se chama Grupo de Nova Londres, o encontro foi nessa cidade de Nova Londres, que disse, olha, o mundo está mudando e nós temos que prestar atenção em duas coisas básicas nessa mudança dentro da escola hoje. Na multiculturalidade, né, no aumento, sobretudo, pensem, no Brasil isso para a gente não é novidade, a gente sempre foi de nascença multicultural. Então eles chamavam já a atenção para essa questão da multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade dos textos. Eles começaram, e para isso eles cunharam o termo multiletramentos que a gente usa. Quer dizer, é uma mudança histórica dos textos, como diz o Chartier, que exige uma mudança histórica das práticas em sala de aula, ou seja, esses textos têm que entrar na sala de aula. Não é mais o privilégio absoluto do escrito impresso e manuscrito. Quer dizer, uma mudança dos textos e discursos, uma mudança das mídias e não uma mudança de área de conhecimento. Impacta igualmente, acho que a todas as áreas do conhecimento. E facilita em muitas delas, né? Por exemplo, nas exatas, a compreensão eu acho que fica muito facilitada por esses artefatos digitais infográficos ou textos em imagem 3D que você pode manusear, virar e ver as coisas todas lá acontecendo. Eu acho que a compreensão fica enormemente facilitada, muito mais do que como ilustração estática no livro didático, por exemplo.
Eu acho que a pesquisa não é só um novo modo de fazer as coisas dentro da sala de aula na escola, e nem principalmente, né? Eu acho que a pesquisa é um movimento intelectual, vamos dizer assim, de procedimento que é muito a tônica, eu diria, do trabalho na internet. Se eu não pesquiso as coisas que eu leio na internet, ou seja, se eu não faço uma curadoria de informação, das informações que eu recebo, 500 mil fake news que depois vão virar pós-verdade, se aceitos e tal, e isso é uma pesquisa na internet, né? Eu não vou me manter informado, né? Eu vou entrar na onda de uma série de informações equivocadas. Coisa que não acontecia no tempo da mídia de massa, porque a mídia de massa era muito controlada, né, pelas agências de produção de informação, fossem elas governamentais, fossem elas jornalísticas globais, né? Então eu diria que a pesquisa é a prática básica, né, de qualquer produção mais elaborada na internet. Seja ela uma curadoria de informação, seja ela um produto de comunidade de fã, enfim. Seja um curso digital à distância, enfim, a pesquisa é sempre a base, né? Você buscar na própria internet um conjunto de informações confiáveis, interessantes, relevantes para aquilo que eu estou fazendo. Mas em muitos campos, que são campos por design, né, como é a pedagogia dos multiletramentos, esses campos têm muito a ver com a pesquisa digital e com a elaboração resultante dessa pesquisa. Arquitetura, design e tal. Ensino à distância, essas coisas todas vão precisar dessa competência, pesquisar, para poder ter um cidadão bem formado. O que as pessoas têm que saber ser é um bom pesquisador, que com autonomia ele acha o que ele precisa para a sua profissão, para a sua informação, para a sua diversão, né, no caso da comunidade de fãs. Então eu acho que quem adota uma pedagogia por pesquisa, como diz Nova Londres, uma pedagogia por design, né, porque o designer é um pesquisador, tá na frente, né, tem uma escola adequada aos seus tempos, né. E, em geral, o projeto não será disciplinar, ele tende a ser quase sempre interdisciplinar. Muito difícil fazer, se dá para fazer por área, né? Geografia, mais história, mais um pouco de sociologia e tal, para fazer um estudo de meio. Precisa ver que para os próprios autores, e aí nós voltamos para o tal grupo de Nova Londres, principalmente Bill Cope e Mercalantes, e desde a origem eles falam numa pedagogia dos multiletramentos. Na origem, uma intuição muito bem encaminhada, na minha opinião, porque o que eles diziam é que a pedagogia dos multiletramentos era uma pedagogia por design, que o aluno tinha que ser designer de significados, né? Eu achei essa metáfora muito bom, justamente porque um designer é aquele que pesquisa para produzir, é aquele em vários campos, tal, é aquele que tem que ter ideias inovadoras para que o design tenha impacto, porque senão ele vai repetir. Ele não é o que repete conteúdos, né? Não é o que repete definições. Ele nunca será designer se ele ficar repetindo as coisas, né? Ele tem que criar novas coisas a partir do que já lá está. E para isso ele precisa, uma outra coisa que é muito importante, nenhum designer trabalha sozinho. A atividade de design é uma atividade colaborativa, em colaboração. Então, voltando a essa ideia de pedagogia por design, eles faziam um quadradinho lá, que nos meus livros eu coloco, dizendo que num primeiro momento é ser um analista, um receptor, um leitor, para num segundo momento, mas não basta ser analista. Para poder analisar, tem que conhecer o gênero em questão, o objeto em questão, ir atrás de conhecimento sobre onde entra o conhecimento, para, num terceiro momento, ser um leitor crítico daquilo e dizer, bom, tá bom, mas feito assim, tem esse problema, aquele problema, essa qualidade, aquela qualidade, para daí projetar o novo, ser um design. Eu acho que essa é a grande diferença, quer dizer, uma pedagogia antenada com as práticas de produção de sentido, de conhecimento do futuro, da atualidade e do futuro, né? E não com as práticas que nós herdamos até o século passado, meados do século passado. Então, obrigada pelo convite, para mim é sempre um prazer falar com os professores. Prazer é nosso.
e os pesquisadores.